vamos ver a partir de agora é como aplicar esses conhecimentos das referências de células relativas, absolutas ou mistas, como aplicar isso dentro da própria planilha. Quer dizer, fazendo cálculos aí através das planilhas. Para sugerir isso, eu vou pegar aqui uma planilha de exemplo. Observa ali, ó, tem uma planilha de exemplo sendo mostrada aqui. Nesta planilha que eu quero te mostrar aqui um pouquinho os valores aparecendo, nesta minha planilha eu tenho ali o valor 8, observa lá na célula A1, tem o valor 2 na célula B1, o valor 7 na célula C1, o valor 6 na célula 2, 4 na célula B2, 3 na célula C2, 1 na célula A3, 5 na célula B3 e 9 na célula C3. Sempre lembrando que nas planilhas as colunas são identificadas com letras e as linhas são identificadas com números. Por isso que eu digo que esta célula que está o valor 5 é B3, coluna B, linha 3, certo? Bem, isso num primeiro momento. Agora, e se eu construir uma fórmula como essa aqui, ó? Observa comigo a fórmula que eu vou construir. Igual a 1 mais B2. Nesse caso, quando eu digito aqui igual a 1 mais B2, essa fórmula que está aqui digitada contém referências relativas, absolutas ou mistas? A tua resposta, contém referência de célula relativa, professor. Por que relativa? Porque não tem cifrão. Fórmulas com referências relativas são aquelas que não têm cifrão. Então, igual a 1 mais B2 é uma fórmula com referência relativa. Não tem indicação de cifrão para coluna e para linha. E o que acontece nas referências relativas? Quando tu copiar e colar essa fórmula com o comando copiar e colar, ou Ctrl C ou Ctrl V, ou ainda com a alça de preenchimento, que nós vamos ver mais tarde, essa fórmula vai se alterar, vai ficar diferente, porque quando tu copia e cola fórmulas com referências relativas, essas fórmulas, elas se deslocam. Vamos explicar melhor isso na prática. Acompanha o seguinte. Qual o resultado desta fórmula igual a 1 mais B2? Vamos observar. A1, coluna A, linha 1, A1 vale 8. A1 vale 8. Mais B2, B2, coluna B, linha 2, vale 4. Então, A1 que vale 8, mais B2 que vale 4, 8 mais 4, o resultado que tem que aparecer é 12 quando eu dou Enter. Perfeito. Apareceu 12 como resultado da minha fórmula, porque de fato, observa comigo, A1 vale 8, mais B2 que pedia a fórmula vale 4, então A1 que vale 8 mais B2 que vale 4, o resultado da fórmula é 12. Perfeito, simplinho, 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 para entender a ideia. Agora o que eu quero fazer é copiar e colar essa fórmula que está aqui na célula B4, quero copiar e colar essa fórmula para a célula, vamos colocar aqui, C6. Aqui da B4, quero copiar e colar para C6. E quero descobrir que valor vai aparecer em C6. Mas olha como ele vai modificar. Ó. Eu vou aplicar o comando Ctrl C, observa comigo, Ctrl C nessa célula aqui, e vou aplicar o comando, depois de aplicar o Ctrl C aqui, o famoso copiar, vou aplicar aqui o comando colar na célula C6, o Ctrl V. E observa que era 12 e aqui ficou 5. Eu apliquei o comando copiar, Ctrl C, na célula B4, e apliquei o comando colar, o Ctrl V, na célula C6. E por que o 12 virou 5? Vamos descobrir por que esse 12 virou 5 quando eu copiei e colei. A resposta disso está nas referências relativas, porque as referências relativas são aquelas que se alteram na cópia. Quando tu copiar e colar ela para uma outra célula, ela vai modificar. O que nós vamos descobrir agora é por que apareceu o 5 no lugar do 12, né? Porque era 12, copiei e colei e virou 5. Como é que eu tenho que fazer essa? Primeiro eu tenho que identificar qual é a célula original. E qual é a fórmula original? Bem, a célula original é onde foi digitada a fórmula original. Então, a célula é B4 e foi digitado igual a 1 mais B2. Vamos ao nosso rascunho. Na célula B4 foi digitado igual a 1 mais B2. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Deixa eu só apagar aqui direitinho.
para a gente fazer o teste. Olha como é que eu faria no meu rascunho de prova, certo? Eu tenho que identificar a célula original. A célula original, como tu já sabe, voltando lá, é a célula B4. Então, identifica a célula original e coloca no teu rascunho lá, ó, B4. Opa, apareceu B9 aí, professor. Apaga esse teu 4 aí que tá feio. Beleza, vamos apagar o meu 4 aqui. Vamos apagar tudo e digitar de novo aqui, ó. Igual, ou igual não. Na célula B4. Pronto. Na célula B4, nós temos uma fórmula. Que fórmula é essa que está na célula B4? Igual a 1 mais B2. Perfeito. Então, vamos colocar aqui no meu rascunho. Igual, deixa eu só apagar aqui. Igual A1 mais B2. Então, na célula B4, eu tenho a fórmula igual a 1 mais B2. É isso que eu tenho. Agora, eu tenho que descobrir que ele aplicou o comando copiar, Ctrl+C na célula B4 e depois colou em outra célula. E tu tem que descobrir no enunciado da questão para que célula ele colou. Então, ele diz lá que copiou a célula B4 e colou na célula C6. Observa aqui comigo, então, ele colou na célula C6. Copiou a célula B4 e depois colou na célula C6. Aqui ele deu o Ctrl+C, copiar, e aqui embaixo na célula C6 ele aplicou o comando Ctrl+V, o colar. E agora que fórmula vai aparecer ali? O que tu precisa fazer? Precisa verificar qual é o deslocamento de coluna e linha entre original e a cópia. Então vamos pegar aqui uma outra cor, só para identificar. Vamos pegar aqui amarelo, só para a gente fazer uma diferenciação. Olha só, eu vou botar um traço aqui para a gente diferenciar coluna e linha. Pensando só na coluna, se eu pegar a coluna B para a coluna C, quantos deslocamentos eu tenho da coluna B para a coluna C, B para C? Quantos deslocamentos de coluna? Só coluna. Bem, tem um deslocamento de coluna. Então, vou anotar aqui, ó, que tu identificou para mim um deslocamento de coluna. E agora, olha só a linha. Da linha 4 para a linha 6, só a linha. Linha 4 para a linha 6. Quantos deslocamentos de linha tu tem da linha 4 para a linha 6? Observa. Aqui da linha 4 vindo para a linha 6, eu tenho 2 deslocamentos de linha. Observa aí de forma ampliada, linha 4, deslocando até a linha 6, 4, 5, 6. Então, eu tenho 2 deslocamentos de linha. Então, vamos identificar isso no nosso esqueminha lá, ó. 2 deslocamentos de linha. Então, observa que eu coloquei aqui em amarelo para ti, que eu tenho um deslocamento de coluna, B para C, e tenho 2 deslocamentos de linha 4 para 6. Onde tu encontrar referências relativas, aquelas que não têm cifrão, tu tem que deslocar uma vez para a coluna e 2 vezes para a linha. Observa aqui na minha fórmula, então, resultante. Acompanha aqui na minha fórmula resultante. A coluna A não tem cifrão, então ela é relativa. Quando não tem cifrão, se altera na cópia. Quando tem cifrão, é absoluta, não se altera. Mas quando não tem cifrão, é relativa. Ela se altera na cópia, mas de acordo com o deslocamento identificado. Quantos deslocamentos eu encontrei para a coluna? Observa, um deslocamento para a coluna eu identifiquei. B para C tem um deslocamento de coluna. Então, a coluna A, que é relativa, isto é, não tem cifrão, eu tenho que deslocar uma vez também. Coluna A com um deslocamento vai virar coluna B. Coluna A com um deslocamento. Por que um deslocamento, professor? Porque eu encontrei um deslocamento do original para a cópia. Então, onde tiver coluna relativa, eu tenho que deslocar uma vez. Então, a coluna A com um deslocamento vira coluna B. Agora, a linha 1 aqui não tem cifrão para a linha 1. A linha 1 é relativa também. 1 com 2 deslocamentos de linha. Por que 2 deslocamentos de linha? Porque observa, 4 para 6, eu identifiquei 2 deslocamentos de linha. Para a coluna, era um deslocamento só. Mas para a linha, eu tenho 2 deslocamentos. 4 para 6, 2 deslocamentos. Então, a linha 1, relativa, quer dizer, não tem cifrão, com 2 deslocamentos de linha, 1 mais 2 vira linha 3. Então, onde tem A1, quando eu copiar e colar para C6, A1 vai virar B3. Continua. Mais
B2, vamos pegar aqui, coluna B, com um deslocamento de coluna, vira coluna C. Claro, coluna B com um deslocamento de coluna, vira coluna C. Linha 2, com 2 deslocamentos de linha, 2 mais 2 vai dar 4. Então, essa célula B2 com um deslocamento de coluna vai virar C, e com 2 deslocamentos de linha vai virar 4. Então, a fórmula que vai aparecer na célula C6 é igual B3 mais C4. Na célula C6, aqui onde está o valor 5, tem que aparecer a fórmula igual B3 mais C4. Vamos testar? Vamos olhar lá, ó. Eu vou dar Enter, aqui é o 12, vou entrar na célula C6 e vou verificar que fórmula apareceu ali quando eu dei o comando copiar e colar B3 mais C4. Observa ó, o que a gente achou. B3 mais C4. Lembrando que B3 vale 5, C4 não tem nada, 5 mais nada. O resultado que apareceu ali quando eu copiei e colei foi, de fato, 5. Observa, por que o 12 virou 5? Porque, na verdade, a fórmula era igual a 1 mais B2, não tinha cifrão, era referência relativa. Quando eu copiei e colei, virou B3 mais C4. Vamos até repetir a operação, acompanha comigo, ó. Eu vou selecionar aqui esta célula, que tem a fórmula igual a 1 mais B2, vou aplicar o comando copiar, o Ctrl C, e ali vou lá na célula C6 e vou aplicar o comando colar, o Ctrl V. E aí virou 5, porque a fórmula que apareceu aqui é B3 mais C4. 5 mais nada, o resultado que apareceu aqui foi 5. É isso. Tem como tu descobrir na prova como fica a referência relativa quando tu copia e cola. Quando tem uma fórmula com referências relativas, ela se altera na cópia de acordo com o mesmo deslocamento de coluna e linha que foi identificado, como a gente acabou de fazer nesse exemplo. Agora, se a fórmula...